Pedindo mesmo que o Senhor faça uma obra linda em nós nesse lugar, faça uma obra na nossa vida e que o Senhor possa mesmo, Deus, conseguir, Deus, sabe? Mexe no nosso coração, Deus, para que a gente possa mesmo sair daqui com aquilo que o Senhor sonhou para nós essa noite, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus, vem abençoar seres, Deus, os alunos para que eu possa enxergar. O Senhor venha abrir nosso entendimento, nosso coração, nossa mente, para que possamos receber a porção. Abençoe ela, Deus, traz a paz e a revelação cada vez mais do Teu Espírito Santo. Amém, Deus. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, antes de mais nada, agradecer mais uma vez vocês pelas orações. E eu sei que tudo que nós vivemos este fim de semana foi alvo mesmo, né, da graça de Deus. E eu sei que vocês participaram disso. Eu falo que foram muitas mulheres que me ajudaram a segurar a corda durante esse tempo, desde quando a porta realmente foi aberta, né, para esse casamento da Larissa. E Deus tem falado muito, sabe, ao meu coração a respeito de portas abertas, portas fechadas. Eu tenho vivido um tempo onde, assim, Deus tem ministrado, sabe? Parece que tudo que a gente ouve, né, quando Deus quer falar com a gente, você escuta aquela mesma coisa. E eu já compartilhei com vocês a respeito do jejum que eu entreguei no ano passado pela vida da Larissa, dia 31 de março de 2018, onde o Senhor me deu uma direção bem específica de não comer chocolate até o casamento dela. E ela não estava nem namorando, não estava com casamento marcado, pelo contrário, Deus me levou a jejuar porque a vida sentimental dela estava uma bagunça, estava muito confusa. E eu fico vendo assim, aquele tempo ali foi um tempo que realmente Deus abriu uma porta para que eu começasse a trilhar algo assim, sabe, que Ele queria mesmo fazer. E nesse tempo não foi fácil, porque a gente acha o seguinte, muitas vezes a gente acha que Deus abre uma porta na nossa vida e tá tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não funciona assim, gente. Deus abre a porta, mas a partir do momento que Ele abre aquela porta ali, é um processo que começa na nossa vida. Mas nada acontece também se a gente não, antes disso tudo, porque às vezes a gente acha, Deus abriu uma porta na minha vida, mas Deus abre porta na nossa vida apenas quando nós temos um coração aberto para Ele. Se você não tem um coração aberto para Deus, onde Deus realmente mora, onde Deus realmente habita, dificilmente você vai discernir se aquela porta ali é de Deus ou se aquela porta ali não é de Deus. Agora, quando você tem a convicção de que Deus é o dono do seu coração, você realmente tem essa convicção. Em Apocalipse 3, versículos 20 a 22, fala assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, isso aqui é a única porta que realmente a gente tem que abrir na nossa vida. Sabe? Porque todas as outras portas que a gente tentar abrir na força do nosso braço não vai dar certo, gente. Mas essa porta aqui só a gente que pode abrir, que é a porta do nosso coração. Não tem como, sabe? Eu falo que o Senhor, Ele não arromba, igual fala aqui, se a gente ouvir a voz do Senhor, se a gente ouvir a voz do Espírito Santo, a gente precisa abrir as portas do nosso coração, sabe? Para que Ele possa entrar e para que Ele possa mesmo direcionar a nossa vida. E é muito difícil a gente ter, sabe, essa convicção dessa porta aberta se a gente não caminhar junto com outras pessoas. Se a gente não tiver uma vida com Deus, se a gente não tiver uma vida na palavra, se a gente não tiver
tempo com os irmãos. Por quê? Porque é justamente ali que Deus vai apurando tudo que precisa ser apurado na gente. Às vezes as pessoas acham que o congregar não é necessário, mas, gente, é muito sutil, sabe? Eu tenho uma filha do coração e ela assim, é uma menina muito de Deus, ela busca muito, mas eles moram em São Paulo, estão sem igreja, e assim, a gente vê o tanto que o coração da pessoa vai endurecendo. E domingo ela estava com a gente, eu levei ela na igreja e ela chorou, ela falou, eu não estou mais sentindo o Senhor. Eu falei, filha, se a gente não ficar no meio, é muito astuto que o diabo faz. Ele vai te tirando de uma maneira, sabe, é muito sutil. E a hora que você percebe, você demorou demais para perceber. A hora que você percebe, já não tem mais aquele vigor ali vivo, sabe, a presença do Espírito Santo. E eu sei, gente, que viver no meio de muitas vezes pessoas religiosas não é fácil. Eu falo isso porque assim, eu tenho essa visão, eu tenho esse olhar, eu lido com muita gente e dentro mesmo da própria igreja que eu vivo, tem muita pessoa que só tem religião, não tem intimidade com Deus. E eu sei que não é fácil, muitas vezes é muita hipocrisia, mas deixa eu falar uma coisa com vocês, pelo menos ali ainda tem vida, sabe, igual a Arca de Noé, né? Não era fácil ficar dentro da Arca de Noé, ali era muito bicho fedendo, era muito bicho assim, fazendo cocô, fazendo xixi, mas ali era o único local que tinha vida. Com tudo de ruim, se eles saíssem da arca, não ia ter vida. Então ali dentro ainda era o único lugar que, apesar de difícil, ainda tem vida. E quando nós entendemos que a batida do coração de Deus é por vida, você começa a entender que não faz sentido a gente viver se não for para amar o próximo. Sabe, não faz sentido viver se não for para realmente você se dispor. A nossa alegria, gente, verdadeira, ela não está em satisfazer o desejo do nosso coração. A nossa alegria verdadeira está em satisfazer o desejo do coração do outro. A partir desse momento, o próprio Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Sabe, não adianta a gente querer servir a Deus para, sabe, nos enganando, para ocupar uma posição, para só querer as bênçãos. Não, gente, a gente tem que procurar servir a Deus porque a gente ama a Deus. E é esse amor que vai nos conduzir para o lugar certo. E não tem como, se a gente não tiver esse discernimento de abrir a porta mesmo do nosso coração para Deus todos os dias, não tem jeito. Eu e o Marcelo, a gente estava conversando hoje, sabe? Tantas e tantas pessoas que a gente realmente vê que não vive mesmo aquela vida com Deus diariamente. Muitas vezes vem, só recebe, vai embora. Não tem aquela entrega. Sabe aquela entrega de você falar assim, nossa, meu Deus do céu. E eu sei que não é fácil, mas essa é a única oportunidade que a gente tem de viver. Igual esse final de semana lá no casamento, eu falo assim, Deus, ele realmente já me chamou. Eu sei qual é o meu papel com o Marcelo, porque o Marcelo, ele ficou o final de semana inteiro servindo, gente. Sabe, ele ficou o final de semana inteiro servindo pessoas da igreja que estavam ali naquele lugar. Marcelo, sábado de manhã, ele pegou 3 irmãzinhas da igreja, uma de 80 e 2 mais velhas, e foi fazer passeio turístico com elas lá. E eu preciso entender isso, que o chamado dele é esse, o chamado dele é servir. E assim, se eu não tivesse o Senhor, eu falava, nossa, nem no dia do casamento da nossa filha. Não, gente, o chamado, quando nosso é servir, não tem dia, não tem hora, não. O tempo inteiro você tem que estar ali servindo ao Senhor, com a certeza de que o Senhor vai atender os desejos do teu coração. Sabe, hoje de manhã eu acordei e falei, Deus, obrigado por esses dias, sabe, que eu estava ali, mas eu quero voltar para a minha vida, que é te servir de todo o meu coração. Eu fui no hospital fazer uma visita, eu falei, Deus, eu fui chamada para isso. Porque por mais que as coisas desse mundo, elas tragam alegria no nosso coração, a gente passa tão rápido. Passou, sabe, o casamento da minha filha foi lindo, maravilhoso, mas acabou. Sabe, é uma alegria momentânea, mas tudo passa nessa vida. Mas o Senhor é aquele que permanece para sempre. Você escreveu isso. O Senhor é aquele que faz todas as coisas. Se a gente não tiver esse entendimento, sabe, dessa porta, que não tem outra porta, a gente não vai entender isso. E a gente sabe que Jesus é o centro de todas as coisas. A palavra de Deus fala em João 10, 7, 10 assim. Jesus, pois, lhes afirmou,
Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aqui, gente, ele está falando dessa vida aqui na terra. Ele está falando aqui que ele morreu por nós para nos dar vida abundante aqui. Agora, que vida abundante é essa? É uma vida onde a presença do próprio Deus habita dentro de nós. Sabe, não é uma vida. E o diabo, o que ele faz? O diabo está colocando 1001 portas diante da gente, nos enganando, achando que essas portas vão trazer alegria, vão trazer... E é puramente para roubar, para matar, para destruir de uma maneira sutil, de uma maneira... E se a gente não tiver discernimento espiritual, gente, como Paulo fala ali em Efésios, ali em Colossenses, que a única maneira da gente viver de modo que agrada a Deus é se a gente tiver pleno conhecimento da vontade dele para a nossa vida, é se a gente tiver discernimento e sabedoria espiritual. Amados, quando... Sabe as coisas que vai fluir na nossa vida? Não é o que você faz para o outro, não. É o que você faz para o outro que vem do coração de Deus. Não adianta também você querer fazer tudo para o outro. Não adianta, sabe? Porque às vezes Deus está querendo tratar uma pessoa e você está atrasando a obra de Deus na vida da pessoa. Não adianta você sair por aí fazendo boas obras, fazendo isso, fazendo aquilo, sabe? Porque você não é Deus. Você não é Deus. Aquilo que vai fluir, que vai dar fruto, que vai abundar dentro de nós é exatamente aquele pontinho que a gente fizer que veio do coração de Deus. Não adianta a gente sair, sabe, metendo o pé pelas mãos, querendo ajudar tudo, todo mundo. Você vai ficar cansado, você vai ficar exausta, sabe? Não adianta você querer carregar, sabe, nas costas o problema das pessoas. Isso não é de Deus para nós. De Deus é aquilo que Deus estabeleceu única e exclusivamente por você. E se você não tiver Deus no seu coração de uma maneira real, você não vai entender. Amadas, quantas e quantas pessoas que estão sendo sugadas por causa de religiosidade, querendo resolver o problema de todo mundo e tá aí em depressão. Sabe, hoje mesmo eu e o Marcelo, a gente estava comentando de uma mulher que a gente conhece, que é tão preciosa, que está com um projeto maravilhoso, ajudando tantas e tantas pessoas. A mulher está numa depressão terrível. Por quê? Porque obra não sustenta ninguém. O que sustenta as pessoas é estar na presença dele. É estar com o Espírito Santo dele dentro do seu coração. Deus não te ama porque você faz, Deus te ama por aquilo que você é. E mesmo se você não fizer nada, Deus te ama, ponto final. Sabe, o simples fato de você estar ali em comunhão, de você estar abraçando, ainda que você não faça nada, Deus te ama. Sério, mas eu não tenho que fazer nada? Não é isso. Você tem que fazer aquilo que vem do coração de Deus e não aquilo que o homem te cobra. Amados, as pessoas nos cobram o tempo inteiro, isso é terrível. Você não faz isso, você não faz aquilo, nós não temos que fazer nada que as pessoas cobram, não. Nós não temos que pensar o que a pessoa acha, o que ela tem que deixar de achar. Nós temos que viver uma vida preocupando qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual a porta que Ele abre. Qual é a porta que Ele realmente fala assim, entra por essa porta. E a única porta, gente, é Jesus. As outras portas que muitas vezes as pessoas, sabe, eu estou fazendo isso, é uma porta aberta. Às vezes é uma enganação sutil de uma religiosidade vã. E as pessoas ainda se gabam, sabe? Achando que aquilo ali, mas a hora que coloca a cabeça no travesseiro é uma frustração. Por quê? Porque religião manifestada em obras não sustenta ninguém. Não te transforma. Religião não transforma ninguém, gente. O que transforma a gente é a presença do Espírito Santo de Deus. É quando a gente entende aquilo que nós lemos no primeiro versículo de Apocalipse. Não endurece o seu ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. As outras portas que abre a não ser Jesus é tudo que é salteadores, é ladrões que vêm para roubar, matar e destruir. Gente, Deus, eu creio na abundância de vida que Ele quer nos dar. Mas para quê? Para que a nossa vida glorifique a Ele. Para que a nossa vida exalte o nome dEle. Não nos exalte. Nós não temos que ser exaltados. Nós temos que, pelo contrário, reconhecer. Hoje uma mulher me ligou, me dando parabéns pelo casamento, falando isso, eu virei para ela e falei assim, olha, isso não vem de merecimento, isso vem da graça de Deus sobre as nossas vidas, pelo contrário, isso vem de uma responsabilidade, porque se isso aconteceu, é porque nós fomos mais alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus, mas a gente não tem nada, se do céu não nos for dado, gente, eu não consigo dar nada para ninguém se Deus não me der antes, nós não temos nada que não venha dele.
Por isso não adianta aquele que se glorie-se em quem? No Senhor. Claro que nós vamos colher a consequência de uma vida de obediência, mas até para obedecer, a gente precisa do Espírito Santo de Deus, gente. Se a gente não tiver uma vida fortalecida, alimentando nós na palavra de Deus, vocês acham que a gente vai dar conta de obedecer a Deus? Não vamos. A gente não vai dar conta. E quando Deus vira e fala que, é ali em Apocalipse também, no capítulo 3, pouco antes, que a porta, a gente sabe muito, né, de cor, que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e que a porta que Ele fecha, ninguém abre. Amados, quando você tem essa certeza no seu coração, de que a sua vida é do Senhor, e de que você está no centro da vontade de Deus, você tem plena convicção de que tudo vai acontecer. E você não tem essa convicção por sentimentos, você tem essa convicção por fé. A vida com Deus não tem nada a ver com sentimento. Ainda que você esteja com medo, você fala, vai acontecer. Ainda que você esteja angustiada, você declara, vai acontecer. É fácil? Não é fácil. Tem uma luta dentro de nós. O Espírito Santo, todo o tempo lidando com a nossa carne, é uma luta. Essa luta vai acabar aqui na terra? Não, não vai. Por que não vai acabar aqui na terra? Porque a nossa natureza pecaminosa está aqui. Vai acabar quando a gente morrer. Sabe, e as pessoas, muitas vezes, por não conhecer a palavra de Deus, a gente está vivendo esse tempo de muitas vezes as pessoas quererem, sabe, encher a igreja, querer fazer isso, querer fazer aquilo. Gente, o evangelho, há 30 anos atrás, quase na época que eu me converti, ele não era assim não, gente. Eu lembro que na minha sala de faculdade, no ano de 1994, eu falava alguma coisa, ele virava e falava assim, não, a Séries não mente, ela é crente. Hoje em dia, quase 30 anos depois, o crente, o que é crente? Aquele que crê em Jesus virou mais uma mera religião. O evangelho hoje, as pessoas falam que são evangélicas, elas não têm crédito. Por quê? Porque é uma vida de tanta hipocrisia, mas de tanta hipocrisia que não tem mais crédito. Mas há quase 30 anos atrás não era assim não, gente. As pessoas perderam o quê? O princípio. E qual que é o princípio? Palavra de Deus. Semana passada nós escutamos assim, mas a Bíblia, ela caiu. Eu virei e falei assim, o quê? A Bíblia caiu? Gente, a palavra de Deus, ela é atual, gente. Sabe, ela é a única que vai, ou seja, tudo vai passar. E às vezes quando nós não temos o discernimento que Deus abriu a porta na nossa vida, sabe o que acontece? As coisas nunca se fecham. A gente abre uma porta, mas aquilo ali, em vez de fechar o ciclo, o trem vai piorando. Por quê? Porque aquilo que Deus não começa, Ele não termina. E só Deus é capaz de começar e terminar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Deus chamou Noé para construir a arca, Deus virou para Noé e falou, ele ficou mais de 100 anos construindo aquela arca e tal. Noé, você faz a arca, você põe betume. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o Senhor não estivesse ali, jamais o plano de Noé seria cumprido. Sabe por quê? Porque em Gênesis 7, no versículo 16, fala assim, e o Senhor fechou a porta. Vocês estão me entendendo? Se Deus não fechasse aquela arca, o que ia acontecer? A água ia entrar por onde? Pela porta do lado de fora, porque Noé não ia dar conta de passar o betume do lado de fora. E, consequentemente, ele não ia dar conta. A porta que Deus abre, Ele fecha. Vocês estão me entendendo? Os ciclos da nossa vida se fecham. Aí, às vezes, a pessoa entra num projeto e fala assim, meu Deus, isso nunca dá certo. Isso cada vez parece que está pior. Isso está virando uma bola de neve. Porque é a porta que Deus não abriu, gente. É a porta que Deus não abriu. Muitas vezes, nós não temos a humildade de reconhecer que nós entramos naquilo ali com o trabalho da nossa mão. E a gente cai lá em Jeremias, maldito do homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e acaba o quê? Se apartando dos caminhos do Senhor. Amados, quantas e quantas vezes que a gente tem que ter humildade para começar algo e falar assim, não foi de Deus. Eu lembro que ano passado, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, eu senti no coração, é um testemunho de derrota isso, gente, não é de vitória, não. Porque a gente não tem só testemunho de vitória, não, a gente não é perfeito. Mas muitas vezes a gente não tem humildade para contar os nossos testemunhos de derrota, que a gente faz sem a boa mão de Deus.
A gente estava em reunião, eu nem morava aqui ainda, e eu falei, não, vamos fazer um culto na igreja, e a cada 15 dias a gente tem reunião aqui em casa, no segundo semestre. Gente, sabe o que aconteceu? O negócio tanto não era de Deus, que às 8 quinta-feiras que teve culto na igreja, choveu, e não ia quase mulher nenhuma. Foi uma tragédia aquele negócio ali. Sabe por quê? Porque não veio de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a querer copiar outras mulheres que estavam fazendo culto em igreja e Deus não tinha aquilo para mim naquele momento. O que Deus tinha para mim era abrir a porta da minha casa e ter esse grupo aqui pequeno com vocês. Não tem nada a ver, às vezes sério, mas não, gente, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Ainda que você tenha condição de pregar para multidões, se Deus não quer que você pregue para multidão, fica quieto com 5 pessoas, porque não vai fluir. Esse tempo atrás, uma mulher chegou perto de mim, sério, está todo mundo perguntando se vai ter culto de mulher na igreja. Eu falo assim, tá amarrado em nome de Jesus. Sabe, porque enquanto Deus não... Cada chuva, né? Cada chuva, você lembra, Marcelinho? Gente, era um negócio impressionante. Eu falei, olha, enquanto eu não tiver muita convicção de Deus, que é da vontade de Deus, eu não vou sair mais. Sabe por quê? Porque vai onde você aprende. E nós precisamos discernir isso, o tempo certo, porque a gente sabe que tem tempo para todas as coisas. Né? Eclesiastes 3 fala... Mas em Eclesiastes 8 fala que existe o modo e o tempo certo. E sabe como que você sabe o modo e o tempo certo? Quando você olha o seu coração. Qual que é a motivação do seu coração? É realmente agradar a Deus? É realmente fazer a vontade de Deus? Ou é para parecer? Gente, é muito fácil. A gente que complica e não tem humildade suficiente para orar igual Davi orava. Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Qual que é a verdadeira motivação do meu coração em fazer isso? Gente, é muito fácil, mas a gente não tem peito para esquadrinhar o nosso coração. Porque às vezes você vai descobrir o quê? Que você só está querendo ter prazer. Se você esquadrinhar o seu coração, você vai falar assim, poxa vida, isso não tem nada a ver com o que Paulo fala. Que eu tenho que morrer para que Cristo vive em mim. Poxa vida, isso não tem nada a ver com o que Paulo está falando, que eu preciso, com o Jesus está falando que eu tenho que dar outra face. Vocês estão entendendo? Esquadrinhar o nosso coração é quando você vai de encontro àquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando a gente tem humildade suficiente para esquadrinhar o nosso coração, gente, Deus fala e Deus faz. Não é fácil, não, vou falar para vocês. Mas é onde que a gente começa a viver um evangelho puro e genuíno. Evangelho de quê? De morte. Gente, o evangelho, Jesus chamou a gente, foi para quê? Para diminuir, para que ele cresça. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que está sendo pregado um evangelho diferente, mas não é um evangelho que vem da palavra, não vai produzir vida, não vai dar frutos. E engraçado que é tão assim, Deus é tão... Eu lembro que há muitos anos atrás, nessa época, foi na época que eu tinha sido largada pelo meu ex-marido. E, gente, eu fui fazer um curso na época, chamava Veredas Antigas. Meu Deus, mas eu estava passando uma época tão difícil da minha vida, mas tão difícil. Eu recebi uma profecia naquela época. E a profecia era que na minha velhice eu ainda daria frutos. E eles seriam viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. E o versículo falava assim, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Eu falei, meu Deus, eu recebi essa palavra, gente, na época mais improvável da minha vida. Eu não tinha força, gente, para levantar, eu não tinha força para fazer nada. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te dá as palavras certas na hora incerta. Sabe por quê? Se Ele te der a palavra certa na hora que você está achando que você é alguma coisa, você vai meter o pé pelas mãos e você não vai diagnosticar o tempo certo nem o modo certo. Ele fala que o poder dele opera na nossa fraqueza. Por que a gente vira e mexe quer estar forte? Por que a gente quer estar forte todo dia, sendo que se a gente quer experimentar o poder dele na nossa fraqueza? Por que em vez, quando a gente acorda fraca, a gente fala assim, é hoje que Deus vai manifestar? Não, a gente acorda fraca e a gente fala, porque a gente não tem a verdade da palavra de Deus no nosso coração. Por que quando a gente lidar com a situação de confronto, a gente derruba? Porque a gente não crê que Deus ali vai manifestar o milagre dele. Amados, é tudo o contrário. Você sabe por que o hebraico, ele pega um livro, ele é escrito de trás para frente, né? Que é a linguagem ali do povo judeu. É porque os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. É tudo ao contrário do nosso. Os caminhos de Deus não tem nada a ver com o nosso. Os pensamentos de Deus não tem nada a ver com os nossos pensamentos. Deus, ele usa pessoas imperfeitas para executar planos perfeitos. E a gente, enquanto não entender isso, você vai estar querendo viver uma vida de perfeição. Mas a perfeição de Deus, ela encontra na nossa fraqueza.
Eu fico pensando, né? Igual, por exemplo, a gente vê tanto ex isso, ex aquilo. Muitas vezes, quando você olha para a pessoa, você não lembra mais do que ela passou, do que ela fez. Sabe por quê? Deus, ele pega aquilo ali e reconstrói. Mas por que muitas vezes ele tem que pegar ex isso, ex aquilo? Para que a pessoa entenda que a honra e a glória e o poder não é dele, mas é de Deus. Coríntios fala, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de quem? Dele e não nossa. Uma mulher mandou uma mensagem ontem falando que está numa época difícil, que não quer viver. Eu virei para ela e falei assim, já que você não quer viver, então deixa Deus viver através de você. Talvez essa seja a melhor hora da sua vida. Eu quero morrer, então deixa Deus viver em você, fica viva por Ele. Sabe, viva para carregar Ele, para fazer a vontade dEle. Esquece Deus então, porque essa é a melhor hora. Essa é a hora que Deus nos encontra, gente. Essa é a hora que Deus faz na nossa vida aquilo que nós não podemos nem pensar ou nem imaginar. Há 2 semanas atrás, a Larissa me mandou uma mensagem assim, mãe, eu não creio em mais nada, vai dar tudo errado, vai dar isso, vai dar aquilo. Eu virei para ela e falei assim, não se preocupe, filha, eu tenho fé o suficiente para crer por você. Eu estou segurando a corda. Sabe por quê? Porque há 4 meses atrás eu chamei ela. E eu virei para ela e falei assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. O que vai te suprir não é o que você tem, não. Eu já falei isso para vocês aqui. E Deus vai te mostrar nessa caminhada que o único que pode suprir o que você precisa é Ele. Amados, o que nós temos não é suficiente para suprir aquilo que o nosso coração precisa, nem aquilo que o nosso coração anseia. É apenas aquilo que vem de Deus. Por mais que você tenha tudo que a terra pode te dar, nós só vamos nos satisfazer com aquilo que vem do céu. E na época que Deus está forjando isso em nós, é a melhor época da nossa vida. Sabe, a vida com Deus não é quando tá tudo bom que você vê a glória dele não, tá? É quando tá tudo ruim que Deus mais manifesta a glória dele. Por isso que nós temos que aprender a fazer igual Paulo nos ensina ali em Filipenses várias vezes. A gente tem que aprender a nos alegrar no Senhor o tempo inteiro. É fácil? Não, é difícil demais. Mas sabe o que é alegrar no Senhor o tempo inteiro? Não é você estar sentindo alegria. É você levantar da sua cama e continuar obedecendo a Deus, ainda que você não sinta vontade de fazer isso. Hoje eu fui visitar o irmão lá no hospital, ele virou para mim e falou assim, esse ano na minha vida tá terrível. Esse ano tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá acontecendo aquilo. Eu virei para ele e falei assim, talvez esse seja o ano mais precioso que você tá passando, porque é o ano que Deus tá forjando o seu caráter e tá te mostrando que tudo que você acha que é o que você tem não é nada. Prepara-te, porque o melhor de Deus tá por vir sobre a sua vida. Porque, gente, quanto maior a soberba, maior a gente sabe que Deus vem tratando a gente. A gente sabe que a humildade precede a honra. E tem pessoas que têm um chamado tão grande, tão grande, tão grande, mas enquanto Deus não trata a soberba e o orgulho delas, Deus não vai começar a fazer. Sabe por quê? Porque senão ele vai começar a desprezar o próximo, ele vai achar que ele tem alguma coisa. Eu vou falar uma coisa com vocês, a gente não tem nada, gente. Nós precisamos entender isso. A gente não tem nada. A nossa vida precisa ser pelo Senhor, através do Senhor, entendendo que Ele na nossa vida é aquele que abre portas, é aquele que fecha a porta. E depois de um tempo que eu recebi essa profecia, mais ou menos 2 anos depois, a minha vida começou a entrar no eixo, eu conheci o Marcelo e eu voltei para a igreja, eu comecei a servir o Senhor, mas estava tudo tão difícil, tanto trauma na minha vida, tanto trauma, porque a gente acha que, não, beleza, casou, tá tudo certo, né? Gente, as coisas na nossa vida vão ficar certas a partir do momento que o nosso coração estiver alinhado com o coração de Deus. Não tem casamento que supre, não tem emprego que supre, só tem um que supre, é o Espírito Santo de Deus. E eu me lembro que eu enfiei de cara para começar a fazer tudo e estava tudo lindo, marido maravilhoso, mas não adianta, gente. Não adianta. Eu lembro que eu entrei numa crise, mas numa crise tão violenta que eu não queria fazer sexo com meu marido, que começou a vir as coisas do abuso, que eu ainda não tinha confessado, aquela confusão. E eu recebi uma palavra na igreja. Uma mulher virou para mim, uma senhorinha que eu lembro dela como se fosse hoje. Eu até escrevi que ela virou para mim, me deu um versículo, e quando eu cheguei em casa, eu abri, falava assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu quero falar uma coisa para vocês, ainda que vocês não vejam, tudo aquilo que vocês estão buscando para a vida de vocês não está sendo em vão. O Senhor está forjando um caráter em vocês, o Senhor está fazendo um depósito na vida de vocês, que vocês ainda não conseguem ver, mas na hora certa vai ser manifestado.
tem o tempo certo, tem a hora certa. Agora uma palavrinha que precisa estar no nosso coração, qual que é? Perseverança. E só persevera quem tem humildade. Só persevera em buscar as portas que apenas Deus abre quem tem humildade. Só persevera em abrir as portas que Deus abre quem realmente quer entender e experimentar o que quer morrer para Ele mesmo e viver para Deus. Amados, tem muitas fases muito difíceis da nossa vida. E assim, é tão engraçado que quando você começa a passar, você olha para trás, parece que você vai vendo o fim delas. Mas não tem fim. Sabe por quê? Quanto mais Deus vai forjando o seu caráter, mais Ele vai te dando planos maiores. E quanto maiores forem os planos, mais desafio você vai tendo de mudar. Sabe por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não tem nada, mas quanto mais vai te dando, a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu vou explicar uma coisa para vocês. O meu pecado tem diferença muitas vezes do pecado da Marcela. Por quê? Porque a Marcela não tem problema nenhum, muitas vezes, ela ir tomar um vinho com o marido dela. Eu já tenho. Sabe por quê? Porque eu tenho muitas pessoas que se espelham em mim. Eu tenho muitas pessoas que dependem de eu falar que eu não bebo para que elas possam ser livres da bebida. Por isso que a quem muito é dado, muito é cobrado. E quanto mais Deus vai depositando na sua vida, maior fica a responsabilidade de você viver uma vida para a honra e para a glória do Senhor. Vocês estão me entendendo? As pessoas do lado de vocês, elas vão se espelhando em vocês. Quanto mais vocês forem tendo, mais vocês vão ter que ir apurando aquilo que vocês verdadeiramente fazem. Por quê? Porque a nossa vida tem que ser uma vida para honrar e glorificar o nome do Senhor. E isso só vem com o quê? Com renúncia, gente. É renúncia em cima de renúncia. Renunciar o quê? A minha alegria, a minha felicidade? Não, gente. Renunciar à vontade da sua carne para viver a vontade de Deus. É muito simples o evangelho, mas a gente, muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente vai entrando em portas que o diabo abre na nossa vida sorrateiramente, que a gente acha que é lindo, maravilhoso, mas ele vem como? Ele não vem feio. Ele vem para roubar, matar e para destruir. E é onde você acha que você está entrando, né? Naquela coisa maravilhosa que ele pega, puxa o tapete e as coisas acontecem. Aí o que acontece? A gente põe a culpa em quem? Geralmente, em Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não mandou você fechar a porta. Nem tudo que é bom, gente, vem de Deus. Nem tudo que é bom vem de Deus. Pelo contrário, a gente tem que ter força o suficiente para falar não. Porque é os não, gente. É os momentos mais difíceis da gente. Porque o não é negar aquilo que... É negar aquilo que traz alegria no nosso coração. Não é falar não para algo que você sabe que vai ser ruim. É muito fácil você falar não para algo ruim, não é? Agora você já parar para pensar o que é você falar não para algo que é bravo. Não é fácil não, gente. Sabe, não é fácil. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, vale a pena. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vale a pena perseverar em obedecer ao Senhor, em seguir os caminhos do Senhor. Vale a pena. Não é uma vida de não, gente, é uma vida de renúncia. E essas renúncias, elas são de acordo com o processo qual você chega em Cristo. Hoje, talvez você não tenha que renunciar a uma coisa, algo que Deus vai te pedir para renunciar daqui a 10 anos. É diferente. Por quê? Porque o nosso ID, ele tem processos. Como tudo na vida tem processo. As nossas crianças, elas vão crescendo, elas se tornam adolescentes, a gente se torna jovem. Cada época da nossa vida, a gente vai ganhando, mas a gente vai perdendo o quê? A gente vai perdendo. A gente não só vai ganhando. Tem época da nossa vida que você pode fazer isso, mas chega uma época que você fala, filha, não faz isso mais, você já não é criança mais. Então a vida, ela é assim. Tem época que a gente ganha, perde. E a gente precisa pedir ao Senhor para nos dar discernimento espiritual para entender essas coisas no tempo dele, para a gente não se perder, sabe? E ficar vivendo essa vida onde a gente entra em portas que não são abertas por Deus e não fecham, gente. Amados, quantas e quantas mulheres que eu tenho visto que entram por portas que estão virando assim uma confusão na vida delas e elas não vão conseguir, se elas muitas vezes não falar assim, Senhor, deixa eu falar uma coisa, Senhor, entra agora, pelo amor de Deus, eu não quero essa porta, fecha essa porta, eu quero começar de novo. Por isso que a cada manhã as misericórdias se
renovam na nossa vida. Agora, as misericórdias, elas não são automáticas. A gente sabe que tem que ter o quê? Tem que ter arrependimento, tem que ter confissão. Porque, gente, eu falei para vocês uma experiência que eu tive há um tempo atrás, e no dia que eu cheguei, essa pessoa chegou perto de mim, me chamou, né, fez um convite, assim, algo muito além daquilo que eu imaginava. E o meu marido é muito sábio, ele virou para mim e falou assim: você não vai falar nada agora, você não vai postar foto com essa mulher, mas você vai sondar e você vai guardar o seu coração para esperar o tempo certo. E eu falei para vocês que ali naquela noite Deus me deu uma palavra, que foi assim, uma porta grande e oportuna abriu para você, mas há muitos adversários. Então, muitas vezes, a porta é de Deus, sabe, gente? Mas o seu maior adversário é você mesmo. Se a motivação do seu coração for errada de entrar, ainda que seja uma grande oportunidade, você não vai chegar no final e Deus não vai fechar a porta. Amados, como eu tenho pedido para Deus sondar o meu coração e me ajudar a eu esquadrinhar ele. Quem esquadrinha o nosso coração é o Senhor, mas o Senhor conhece o nosso coração. Agora, ele esquadrinha para quê? Para a gente conhecer o nosso coração. Nós precisamos começar a ser forte o suficiente para olhar o nosso coração, sabe? Para ver tudo que a gente for fazer, a gente falar assim: poxa, onde está a motivação do meu coração? Eu louvo a Deus pela vida do meu marido, porque ele faz muito essa pergunta para mim: onde está a motivação do seu coração? O que você está querendo com isso? Ele me confronta muito, sabe? E eu acho isso uma bênção, porque a gente precisa ser confrontada. Porque sem confronto não tem cura, não tem transformação, não tem vitória. Por isso que nós precisamos umas das outras. Por isso que nós precisamos gastar tempo uma com a outra. Para quê? Para que a gente seja corrigida, para que a gente seja desafiada, para que a gente seja confrontada. Por isso que a gente precisa rasgar o nosso coração e falar assim: e aí, está acontecendo isso, o que eu faço? Porque tem hora que Deus não vai nos dar o discernimento, não. Sabe por quê? Porque a gente não tem força suficiente para ouvir. Mas muitas vezes eu tenho que rasgar o meu coração com a Déia e falar: Déia, está acontecendo isso e isso. Para que ela possa ter discernimento. A André mesmo já mandou mensagens várias vezes me falando: sério, está muitas vezes abrindo os meus olhos. Por quê? Porque a gente não dá conta, gente. Nós somos imperfeitas. Nós somos imperfeitas, servimos um Deus perfeito, mas nós estamos num processo. E esse processo, eu creio que essa palavra não é só uma palavra para mim, que ele fala ali no Salmo 122, que ainda na velhice ele quer nos fazer mulheres que dê frutos, que eles serão viçosas e vigorosas. Essa palavra é para nós. É para nós. Se a gente quer viver uma vida aqui plena, abundante, sabe? Dando frutos ainda, nós temos que entender o seguinte: a única maneira de dar fruto é se a gente estiver agarrado onde? Na videira. E quem é a nossa videira? É Jesus. Não tem como. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. E eu quero falar algo para vocês: quanto maior o plano de Deus para a vida de vocês, maior é o adversário. E Deus não importa de ficar ali com você, ainda que você rode ao redor da montanha quase 40 anos. Porque um dia na presença de Deus é melhor do que, assim, 1000 dias sem Ele. Sabe? Uma vida para Deus é muito importante. E ainda que a gente viva 2 anos, 3 anos, 5 anos com o coração voltado para Deus, Deus tem a paciência de esperar a gente. Por isso que com Deus nunca é tarde para a gente recomeçar. Nunca é tarde para que a gente alinhe a nossa vida com a vontade de Deus. Fala assim: Senhor, eu quero abrir, sabe, de novo a porta do meu coração. Hoje, gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Às vezes eu escuto palavra que eu falo: quer converter hoje, Senhor? Eu já teve dias lá na minha igreja, deu só na hora da conversão, porque para não fazer os irmãos pecar, né? Porque a pastora tá indo lá na frente, tem hora que a gente tem que ter essa sabedoria. Mas às vezes eu escuto palavra que me dá vontade de ir lá na frente e falar assim: Deus, eu preciso nascer de novo nessa área da minha vida. Eu preciso ser curada nessa área da minha vida. E eu estou vivendo um tempo com Deus onde Ele está expondo as minhas falhas de uma maneira linda, mas eu tenho plena convicção que não é para me expor, é para me curar. E eu quero ser curada. Sabe, eu quero ser curada. Para que você quer ser curada, Sérgio? Porque eu quero experimentar o que é a plenitude de Deus aqui nessa terra. Para quando eu chegar no céu, eu conhecer de fato, de verdade, o Deus que eu estou indo encontrar. Eu não quero que Ele me seja um estranho. Eu quero experimentar essa vida abundante que Ele tem aqui para mim.
Eu quero isso, eu anseio por isso. E eu preciso trabalhar com isso com todas as minhas forças. E eu anseio que vocês também busquem por isso. Porque a porta que ele abre, gente, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém abre. Deus é o único que fecha os ciclos da nossa vida e não deixa a gente ficar andando ao redor da montanha. Aquele povo do deserto, Deus abriu a porta para eles, sabe? Eles foram tirados do deserto, um período de quase 400 anos de escravidão. Deus abriu a porta, tirou eles, mas eles não alcançaram a terra prometida automaticamente. Uma viagem que era para durar 11 dias, durou 40 anos. Por quê? Porque eles não entenderam que Deus não apenas abria a porta, Deus precisava fechar a porta e estar no centro da vontade deles. Eles olharam para trás. Eu falo que a nossa visão muitas vezes é tão deturpada. A gente muitas vezes é tão longe a visão de reino. Nossa, que eu nunca me esqueço o dia que eu estava lendo aquela palavra onde Deus levou Moisés, falou para ele avistar a terra e falou, você não vai entrar nessa terra, e Deus levou a terra. Eu nunca vou esquecer da revelação que Deus falou comigo, filha. Eu mostrei a terra para ele ali naquele momento que ele não ia habitar, mas ao mesmo tempo eu mostrei o céu para ele. E eu te falo, Moisés, ele não entrou porque eu castiguei ele. Eu tomei ele porque ele foi promovido, porque melhor é estar na minha presença do que qualquer promessa que eu possa dar para vocês aí nessa terra. A gente não pode se iludir com as coisas dessa terra, gente. A gente precisa pedir a Deus para nos dar visão das coisas do alto, porque isso aqui é tudo muito passageiro. Mesmo a hora que a gente está aqui, a gente está numa mesa cirúrgica, a gente vai embora, e aí? Tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. E ela é a única que vai nos ajudar a discernir as portas que vêm dele e as portas que o mundo tem aberto para nós. E que nós vamos orar essa noite em nome de Jesus, para Deus nos dar a visão dessas portas. E que a gente possa mesmo, sabe, ser forte o suficiente para falar não para elas. E entrar apenas pelas portas que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pela graça que nós temos, ó Pai, de estarmos aqui juntas, ó Deus, para aprender mais da Tua palavra, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor tem feito tantas coisas aqui no nosso meio, Pai. O Senhor tem trazido tantas revelações da Tua palavra. E eu creio, Deus, que o Senhor tem trazido de uma maneira, sabe, Deus, que a gente tem capacidade para discernir. Eu sei, Deus, que as palavras que o Senhor tem derramado aqui não são palavras que estão longe da gente alcançar. Não, Pai, não são. São palavras que nós podemos, ó Deus, tomar posse delas e viver elas na nossa vida, Pai. Porque o Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é um Deus de paz. E nós queremos te pedir, Deus, nessa noite, que o Senhor nos dê discernimento, Deus, das portas que vêm do Senhor e das portas que o mundo tem nos oferecido, Pai. Senhor, nos dê discernimento espiritual, nos dá a sabedoria que vem do alto, para que a gente possa mesmo, Deus, viver e entender a plena vontade do Senhor para a nossa vida, Pai. Deus, nós queremos viver de modo digno de agradar ao Senhor, Pai, porque nós cremos que quando nós agradamos ao Senhor, o Senhor vai satisfazer os desejos do nosso coração. Nós estamos aqui, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós temos a graça, sabe, Deus, de estarmos juntas, de estarmos aprendendo a Tua palavra, mas não é porque nós somos melhores, talvez é porque nós precisamos de uma maneira desesperada do Senhor. Por isso, Deus, que o Teu Espírito Santo nos ensine, que o Teu Espírito Santo, Deus, complete essa palavra, Deus, que o Senhor quer nos falar. Deus, mostra, Deus, portas específicas aqui, Deus, para essas mulheres que estão comigo, para essas mulheres que vão estar ouvindo, portas que são assim, sabe, Deus, ciladas mesmo do diabo na nossa vida, Pai. Deus, abre os nossos olhos espirituais para ver essas portas e ter, Deus, sabe, Deus, o discernimento espiritual para não passar por elas, Deus, mas esperar no Senhor, Pai, até que a verdadeira porta que é para a gente entrar seja aberta, Pai. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos declarar nessa noite que nós dependemos do Teu Espírito Santo, que nós não sabemos, Deus, nem orar como convém, a gente não sabe. Mas nós queremos mais uma vez nos entregar ao Senhor e te pedir que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou na nossa vida. Como o Senhor fez ali, Deus, naquela arca, Deus, quando o Senhor fechou aquela arca,
Deus, que o Senhor seja um Deus que feche os ciclos da nossa vida, para que a gente entre com a plena convicção de que o Senhor é aquele que está conosco todos os dias e que nós temos agradado, Deus, o coração do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.